Olá pessoal, o meu nome é Carolina Laís Rodrigues dos Santos, eu sou acadêmica do curso de Letras na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e na aula de hoje iremos ver alguns exemplos de obras do gênero narrativo microconto e ao fim da aula iremos realizar uma produção de um microconto. Os objetivos da aula de hoje são os de conhecer exemplos de obras do gênero microconto e criar uma produção do gênero microconto. A finalidade dessa aula é a de servir como recurso para o desenvolvimento de conteúdos em mídias digitais, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem junto às escolas municipais de Itajaí. Essa é uma aula que contém exemplos de obras do gênero microconto e uma proposta de produção desse tipo de narrativa. A competência a ser desenvolvida nessa aula é a de empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero do discurso ou gênero textual. A habilidade que será desenvolvida na aula de hoje é a de criar contos ou crônicas, em especial líricas, crônicas visuais, mini-contos, narrativas de aventura e de ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos e, no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa. Os microcontos são narrativas breves de até 150 toques. Mas, professor, o que são toques? Os toques são letras, sinais de pontuação e espaço. É a mesma coisa que dizer que são 150 caracteres. Porém, dizemos toques porque o microconto é um tipo de narrativa muito atrelada às redes sociais, a essa comunicação virtual, como por exemplo no Twitter, que tem um número de caracteres muito pequeno para ser publicado. Esses toques seriam os toques do dedo no celular ou no teclado, no caso. Outra característica significativa nos microcontos é o fato dele possuir um final surpreendente, enigmático ou humorístico, impactando o leitor. Resumindo, o microconto é uma narrativa breve, densa e de qualidade, que tem a capacidade de causar uma emoção no leitor, causar uma impressão forte, um impacto na pessoa que está lendo. Vejamos agora alguns exemplos de microcontos para que seja possível entender melhor como funciona a construção desse tipo de narrativa. Tempo. Inesperadamente, inventei uma máquina do. Esse é um microconto escrito pelo autor Alan Moore e ele é muito interessante porque ele traz esse impacto quando nós chegamos ao final da frase, ao final do microconto, e entendemos o que ele quis dizer com aquela frase embaralhada. Ou seja, a forma como ele construiu esse microconto, a ordem das palavras, se relaciona com o tema, que é o de inventar uma máquina do tempo. Ou seja, quando ele escreve as palavras nessa ordem, significa como se ele estivesse pulando no tempo, indo para o passado, indo para o futuro, enquanto escreve, fazendo com que a frase fique com essa ordem de palavras. E essa é uma jogada muito interessante, porque nos microcontos, além dessa questão do impacto, também é muito comum existirem jogos de palavras. Jogos entre a forma do texto e o tema dele. Isso é muito legal porque faz com que os microcontos, além de serem interessantes, eles também sejam divertidos de ler, eles sejam, de certa forma, humorísticos às vezes. Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás.
Esse é um microconto da autora Cynthia Moscovitch e ele traz essa questão do impacto, afinal, na primeira frase a gente tem uma ideia e na segunda a gente tem uma quebra dessa ideia, a quebra da vida inteira pela frente. Além disso, esse microconto é muito marcado pela questão da ironia, afinal, quando a gente fala de ter uma vida inteira pela frente, é pela frente no sentido figurado, uma vida inteira que ainda está por vir. Porém, quando a autora fala que o tiro veio por trás, ela está falando isso no sentido literal. O tiro realmente pegou na parte de trás da pessoa. Isso gera um jogo de palavras que, de certa forma, é um pouco engraçado pensar na frase dessa forma e também faz com que seja muito triste, ou seja, é aquelas coisas que são trágicas, mas cômicas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa até bem comum nos microcontos, essa questão do trágico e do cômico ao mesmo tempo, por causa da quebra de expectativa. Muitas vezes no começo da frase ou na primeira frase do microconto, nós temos uma ideia feliz e logo em seguida temos uma ideia triste, ou o contrário. Confissão. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Esse é um microconto da autora Lígia Fagundes Telles e ele traz mais uma vez a questão da ironia. Ele é muito cômico e ele traz muito forte a questão da ambiguidade. Quando a pessoa fala, o que ele disse, o que o mar disse, e a resposta é nada, a gente pode pensar que é nada no sentido de negação, o mar não me disse nada. E também tem a ideia de que o mar disse para a pessoa simplesmente ir lá e nadar, ou vir para o mar e nadar. Ou seja, traz essa questão cômica e também traz muito forte a questão da ambiguidade. Esse microconto é bem interessante porque, de certa forma, ele também lembra um pouco uma piada. Afinal, ele é ambíguo e ele é cômico ao mesmo tempo, como a maioria das piadas são. Vendem-se sapatinhos de bebê nunca usados. Esse microconto é do autor Ernest Hemingway e ele traz uma ideia de que por trás desse microconto existe uma outra história que não é explícita ao leitor. Ou seja, quando no microconto diz que vende-se sapatinhos de bebê nunca usados, um leitor mais atento ele pode parar e pensar: poxa, esse microconto está falando sobre a história de um casal que perdeu um bebê ainda durante a gravidez. Por isso que os sapatinhos de bebê nunca chegaram a ser usados. Também é possível interpretar como se fosse a história de uma mulher que quer muito ter filhos e tricota sapatinhos de bebê, mas é solteira e não tem como ter um filho sozinha, ou às vezes o marido não quer ter um filho. Dá para tirar muitas interpretações a partir desse microconto, mas de qualquer forma, geralmente a interpretação trazida é uma interpretação mais triste, sabe? Mais tensa. Esse microconto, ele traz essa característica muito interessante de ser um microconto que traz muita coisa, traz uma grande bagagem em poucas palavras. Ou seja, o que é dito nesse microconto vai muito além das palavras que estão escritas nele. Quando você lê, você consegue interpretar toda uma história por trás do microconto que está escrito. Agora é sua vez. Chegou a hora de você, aluno, produzir o seu próprio microconto baseado nos conhecimentos adquiridos nessa aula e nas aulas anteriores. Com os exemplos que vimos, é possível pegar um pouco da estrutura dos microcontos e algumas jogadas que são utilizadas neles, como os jogos de palavras, como ter uma história por trás do que está escrito, e várias outras que podem ser utilizadas como inspiração para a criação do seu próprio microconto. Lembre-se que para a produção do seu microconto é importante que ele tenha até 150 toques e seja breve, mas impactante. Além disso, você pode compartilhar o seu microconto
com seus professores, colegas, familiares, amigos e com qualquer outra pessoa que você quiser. Se você quiser e se sentir à vontade para publicar o seu microconto, você pode publicá-lo em locais como suas próprias redes sociais, como Twitter, Facebook ou stories do WhatsApp ou Instagram, além de sites de fanfiction, por exemplo, o Social Spirit, o Nia Fanfiction e o Wattpad. Além disso, você pode conversar com seus professores e colegas e criar uma publicação impressa, como um folheto ou um livro contendo todos os microcontos elaborados pela sua turma. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Espero que tenham compreendido um pouco melhor sobre a estrutura dos microcontos e se divirtam criando o próprio microconto de vocês e compartilhando com as pessoas que quiserem. Até a próxima!